Peraí que não começou. Irmãos e irmãs, boa noite, que a bênção de Deus, Pai Onipotente, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, sua casa, onde você estiver agora, participando do nosso culto de louvor a Deus. Eu vou ler o Salmo 118, os versículos de 1 a 9 e depois o verso 29. E o Salmo 118 nos diz assim, abra sua Bíblia ou ligue o seu aparelho e vamos participar. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E o verso 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vou repetir, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor, curve a sua cabeça e logo após esta oração seremos ministrados por parte do nosso grupo de louvor da igreja. Oremos. Deus amado, mais uma vez estamos na Tua presença, aqui na Tua casa, sentindo a falta, o carinho dos irmãos e irmãs que sempre com alegria estão aqui cultuando ao Senhor. Mas aonde estiverem agora como igreja reunidos, nós queremos dar graças pela vida de cada um que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem amparado, que o Senhor tem protegido. E eu creio, Senhor, que esses dias têm sido dias de reflexão, dias de intimidade com o Senhor, dias de busca da Tua palavra.
Deus amado, que durante esse tempo que aqui estivermos, este pequeno grupo trabalhando para transmitir este culto, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos inspire na palavra, que o Senhor nos faça sentir protegidos, como este hino que acabamos de ouvir no prelúdio. As ondas atendem ao mandar do Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem abençoar o teu povo, todos que me ouvem neste momento, nesta noite, cada lar, cada família, receba do Senhor o carinho, o consolo e o conforto, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. É esquisito falar assim para o templo vazio, mas eu sei que vocês estão aí, estão nos ouvindo, estão conectados num só Espírito conosco. E essa primeira canção que nós vamos cantar, ela é um chamado a louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor, magnifiquemos o seu nome, porque só Ele é santo. E depois nós vamos declarar Hosana ao Rei dos Reis. Amém? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Vamos declarar agora Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Diga, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao
cantamos que Cristo é a nossa vida. E essa próxima canção, nós declaramos que Ele está vivo. E por isso a gente pode crer no amanhã, a gente pode saber que nós vamos passar por essa pandemia, nós vamos sair lá do outro lado, vendo que a mão do Senhor esteve sobre nós, nos guardando, nos dando vitória. Vamos declarar, vamos dizer que Deus enviou o Filho dele para nos salvar e perdoar. E porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. Essa próxima canção, nós vamos declarar que o nome de Jesus é maravilhoso, é lindo, é poderoso. Nós cantamos que Ele está vivo, Ele venceu a morte. O que há mais poderoso que a morte? Eu posso dizer, o nosso Senhor e Salvador é mais poderoso que a morte, porque Ele venceu a morte e está vivo. E essa canção, ela diz que Ele era no início, o Verbo junto com Deus, e veio sobre nós para nos salvar. E esse nome de Jesus é maravilhoso. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
Vamos declarar o quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome. Jesus, oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Queridos, mais uma vez estamos, como disse no início do nosso culto, neste momento de isolamento como igreja. E segundo o decreto que foi publicado novamente do nosso governador, vamos durante todo o mês de abril até o início de maio, dentro deste processo de não podermos nos reunir, não podemos estar em lugares com aglomeração. E mais uma vez eu fico pensando, quero trazer aqui para os irmãos e irmãs, nesta reflexão eu vou falar sobre o encontro de Jesus com Pedro andando por sobre as águas. Mas antes eu queria refletir algumas coisas. Como não temos muita coisa que fazer, precisamos estar em casa, principalmente as pessoas que são mais vulneráveis, que estão na lista daqueles de risco. Então, você tem que fazer coisas em casa. Você tem que ouvir notícias, você tem que ver bastante televisão. No meu caso, eu toco bastante, canto em casa, converso com a minha esposa, o nosso filho que está ainda conosco. E eu tenho acompanhado bem de perto, se é uma pessoa que tem acompanhado as notícias em vários canais de televisão, tanto do Brasil como fora, e alguma coisa tem me chamado a atenção, e que eu queria inclusive compartilhar com os irmãos esta minha preocupação. Como que os meios de comunicação, como a imprensa, de um modo geral, ela tem uma facilidade tremenda de trazer pânico e terror para as pessoas.
Vamos às estatísticas. Por exemplo, essa estatística é de ontem. No mundo, nós temos registrado 1.237.420 casos da pandemia, 67.260 mortes. Nos Estados Unidos, principalmente Nova York, onde o vírus está se jogando mais, 321.762 casos, com 9.132 mortes. No Brasil, 10.278 casos, 432 mortes. Em Brasília, no Distrito Federal, 464 casos, com 7 mortos. E aí eu fico tentando ouvir alguma coisa e que nós não ouvimos nunca. Não tem pessoas se curando, não tem pessoas que estão dando negativo para esse caso. No meio dessas milhares de pessoas que nós estamos vendo aqui nas estatísticas, não se fala em nenhum caso de sucesso, de coisa boa. Estão trabalhando para descobrir a vacina, a medicação, uns são favoráveis, outros são contras. Encontramos pessoas da área de saúde que são contra a aglomeração, outras que as pessoas têm que sair, e a população, a humanidade está sendo bombardeada por informações. E as pessoas entram em pânico, porque tudo mostra, tudo indica que quando a gente está pensando que a coisa vai passar, aí joga para mais um mês a quarentena, o isolamento, e tem leis e projetos que tramitam contra isso, aquilo, no Congresso Nacional, normas que são editadas. E sabe, gente, o que eu propus em casa agora? Notícia eu só ouço das fontes cabíveis. É tanta mensagem, tem dia que eu recebo mais de 200 mensagens no WhatsApp. E acaba que você fica transtornado, porque normalmente a mensagem vem reenviada. Você não sabe quem é o autor, você não sabe quem escreveu, você vê pessoas falando contra, você vê pessoas falando a favor, você vê pessoas ou ouve pessoas dizendo que é uma questão política, interesse político e financeiro por trás de tudo isso, de países assim, assado, outros já falam de forma diferente. E nós brasileiros somos extremamente criativos, fazemos inclusive dessa pandemia motivo de chacota, de piada e tantas coisas mais. Então eu tenho tomado a seguinte decisão: eu vou ver o que realmente eu preciso ver. Nós temos notícias do Ministério da Saúde. A princípio, é o órgão oficial que a gente entende ou acredita que esteja falando a verdade. Porque se você vê por trás de tudo isso, é uma briga dos meios de comunicação. Inclusive, essa pandemia se torna política, se torna financeira, pessoas contra pessoas, partido contra partidos, líderes de governo contra líderes de governo, e nós sabemos que isso não leva a lugar nenhum. Nós esquecemos, e o povo esquece, que Deus é o Senhor do universo, dos céus e a terra, o mar e tudo que nela há, é obra e pertence ao Senhor. Enquanto as pessoas estão brigando, discutindo, esquecem que do Senhor é o céu, a terra e tudo que nela existe. Tem sido motivos de reflexão para quem gosta de tirar lições das coisas que acontecem. Nunca as pessoas
nos meus quase 70 anos de idade, eu não me recordo de ver as pessoas passando no Brasil por essa situação que passamos, de isolamento. Tivemos outras epidemias que não foram olhadas com tanto grau como essa está sendo olhada. As pessoas isoladas, nunca vi isso. As pessoas não podem se falar, cumprimentar, não podem se abraçar, não podem se beijar. Isso é difícil para nós brasileiros, que temos essa cultura de abraçar, de beijar, de ser alegre, de ser festivo. Na Europa e outros países, talvez é mais fácil, porque eles são muito frios nos cumprimentos, na forma de manifestar a sua alegria. Mas o brasileiro, ele gosta de ver, ele gosta de pegar, ele gosta de sentir. Então isso tem sido muito difícil para nós, ver os nossos filhos, os nossos netos, apenas pela imagem do celular, ouvindo, pessoas queridas que nós não podemos visitar e nem que eles nos visitem. Nesse momento, o que é que nós podemos tirar de proveito em tudo isso? Em casa eu decidi a ver e ouvir programas que edificam. Nós temos canais de televisão, tanto aberto ou fechado, que tem programações cristãs fantásticas. Desde ontem eu estou vendo e assistindo um canal, não vou falar não para não fazer propaganda, mas é um canal cristão, com músicas maravilhosas, com debate bíblico, com brincadeiras bíblicas, com ensinamentos para todas as idades. Eu queria pedir os membros da minha igreja, meus queridos, minhas queridas, comecem a ver e ouvir coisas boas. Parem de dar ouvidos ao WhatsApp. Notícia que vem para mim reenviado, que não tem autor ou quem mandou, eu não leio mais, porque eu não sei até que ponto isso é verídico, isso é verdadeiro. Aproveite para cantar louvores ao Senhor. Hoje foi um dia de jejum nacional. Hoje o povo de Deus no Brasil estava orando, estava jejuando. E em casa, quando fomos entregar o nosso jejum, ajoelhamos na sala, tivemos uma palavra ministrada pela Elda, e depois nos ajoelhamos para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor. Aproveite isso, meu irmão, minha irmã, para ler a Bíblia, para meditar, para orar, para cantar louvores. Você que toca algum instrumento, pegue o seu instrumento, cante, louve ao Senhor. Isso não é proibido, porque você está dentro da sua casa, e dentro da sua casa ninguém manda você, desde que você não extrapole os horários estabelecidos pelo silêncio. Então vamos buscar alternativa nas coisas do Senhor. Não podemos estar aqui reunidos, não podemos estar abraçando os nossos irmãos, beijando os nossos irmãos, mas nós podemos estar juntos. Eu tenho ligado para as pessoas da igreja, principalmente os idosos. Alguns não atendem telefone de jeito nenhum, mas os que atendem, eu falo, tenho conversado, tenho orado com as pessoas pelo telefone. Isso tem sido coisa tão boa. As pessoas me dizem: pastor, que coisa boa que o senhor ligou, que coisa boa o senhor está falando comigo. Que coisa boa também se você, membro da igreja, começasse a ligar para os irmãos da igreja, principalmente aqueles mais necessitados, são idosos, estão enfermos e que dependem de um carinho, de um consolo maior. Ligue, dê uma palavra. Você está em casa sem fazer nada, a não ser dormir, comer, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto, e fica essa situação, e dorme e acorda. E aqueles que precisam sair, sai correndo. E se você for sair, se você precisar sair, eu estava ouvindo ontem o depoimento de uma médica, interessante. Ela disse uma coisa interessante, porque ela disse o hospital que ela trabalha, o nome dela, então é uma pessoa da área da saúde. Ela disse: já estamos chegando à conclusão que não são somente as pessoas que trabalham diretamente com pessoas que precisam ser isoladas, não, mas todas as pessoas, quando sair de casa, põe a sua máscara, se puder, põe a sua luva, tenha o seu álcool gel dentro do carro,
Os supermercados já estão assim na entrada, eles já põem álcool em você, no carrinho já passam higienizando o carrinho, e álcool para todo lado, só não pode pôr fogo em ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte, mas não podemos entrar em pânico. Nós temos que buscar alternativas na palavra, nós temos que buscar alternativas na fonte certa. Eu cansei de ouvir brigas de emissoras políticas, são tão somente políticas, comentários sórdidos, em plena pandemia, políticos se preocupando com eles mesmos, tentando fazer leis imbecis que não ajudam o povo, tentando fazer algo que não leva a lugar nenhum, a nada. Isso está cansando, porque nós não ouvimos hoje. Vi esses dias uma pessoa que saiu do hospital, que recebeu alta, todo mundo batendo palma, mas somente esse caso que eu vi, somente esse caso que tem. Será que só estão morrendo? Será que só estão contaminando? Ou o que está por trás de tudo isso? Mediante essas preocupações que eu coloco para vocês, como pastor, como líder religioso, como líder da cidade, na cidade, vamos ter cuidado. A palavra de Deus é clara, quando o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Também ele recomenda examinar em tudo e retém o que é bom. Vamos trazer à lembrança o que nos pode dar esperança, porque dias de sofrimento, dias de morte, isso já estava previsto nas Escrituras Sagradas. Mas vamos ao texto da palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu trouxe nesse início as minhas preocupações, mas agora vamos à palavra, a palavra que nos consola, a palavra que nos conforta, que nos edifica. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E eu vou me ater no verso 22 em diante, que é Jesus andando por sobre o mar. Mas é bom a gente lembrar que nesse contexto aqui de Jesus andando por sobre o mar, ele está vindo de uma situação, duas situações interessantes. Primeiro, ele é informado da morte do seu primo João Batista, o último dos profetas do Novo Testamento. Jesus se entristece com a morte de João Batista. Logo em seguida, ele passa pela experiência da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, onde grande multidão é alimentada pelo Senhor. Já cansado, triste, ele recorre para um momento de descanso, para orar, e ele despede os discípulos para encontrar com ele do outro lado. E no versículo 22, começa então essa nossa jornada. Logo a seguir, pediu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Creio eu, pensando no seu primo que tinha morrido de uma morte tão estúpida, lembrando daquela multidão que foi alimentada, então ele precisava de um tempo para o descanso e para a oração. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Essa medida de estádios, mais ou menos 185 metros, que era essa medida, um estádio equivalia a 185 metros.
Eles estavam a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta das 4, 5 horas da madrugada, olha que é um tempo grande, Jesus pediu os discípulos para embarcar para o outro lado, final da tarde, e aqui já estamos em altas horas da madrugada. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. E aqui é bom lembrar que corria uma lenda entre os pescadores da época do tempo de Cristo, que se à noite, de madrugada, estivessem pescando e vissem algum fantasma, era sinal de morte, e havia um naufrágio, alguma coisa nesse sentido. Por isso eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Pela leitura da palavra do Senhor. Você estiver com a sua Bíblia aberta em casa, ou de qualquer forma, esteja acompanhando o texto. E poderíamos fazer a seguinte pergunta: onde Pedro errou? Essa é a pergunta. Onde Pedro errou? E a gente pode perceber, dando a resposta para essa pergunta, é que a grande questão de Pedro foi que ele não manteve o seu foco na visão. A grande questão é essa: mantendo o foco na visão. Quem estava falando com Pedro? Jesus. Depois que Jesus se identificou que ele não era um fantasma, e que eles ouviram a voz de Jesus, mas ainda meio perturbados com aquela visão que eles estavam tendo de um homem com aquela roupa tipo camisola, andando por sobre as águas e o vento batendo de um lado para o outro, parecia mesmo um fantasma. Mas Pedro, não satisfeito com a resposta de Jesus: não temas, sou eu, ele disse: é o Senhor mesmo, eu quero uma prova que é o Senhor. Pedro é fantástico, Pedro aceita desafio, e ele auto se desafiava, mesmo sabendo que ele não ia acertar. E Jesus diz a ele: então vem, Pedro. E diz o texto que Pedro desceu do barco e começou a andar por sobre as águas. Se ele tivesse ido até o final, entrado no barco, andando por sobre as águas, eu diria que ele mereceria o Guinness, como a primeira pessoa única que andou por sobre as águas. Mas eu não vou dar totalmente o prêmio para ele, porque ele não foi até o final. E aonde Pedro errou? E aonde, irmãos e irmãs, muitas vezes nós erramos na nossa caminhada cristã? Aonde nós erramos no direcionamento das nossas vidas? Quando nós perdemos o foco da nossa visão?
A palavra de Deus nos recomenda dizendo que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é Jesus de Nazaré. O nosso foco é Jesus. O nosso direcionamento é Jesus e nós encontramos isto na palavra. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O grande problema do nosso querido Pedro foi que ele começou a olhar para as ondas. Não sei se você já navegou mar num período de ondas fortes. O barco, os grandes navios também balançam bastante. Eram ondas grandes, não só as ondas, mas estava tudo escuro, eles não tinham lanterna. E Pedro ouvia o som do vento batendo sobre as ondas, o barulho das ondas. E quando ele deu por si, vamos dizer que ele já estava com a água no pescoço, quase entrando na boca. Ele percebeu que estava afundando e ele grita: Senhor, salva-me. Queridos, essa é a grande questão. Vamos mudar o foco da nossa visão. Estamos diante de uma pandemia? Estamos. Ela pode piorar em alguns lugares, como já melhorou, já se passou em outros? Pode. Ficam afirmando que ela vai chegar ao pico, agora entre dia 15 de abril, final de abril, início de maio, ficam falando isso. Está claro, está aos nossos olhos, mas da mesma forma que ela chegou, ela vai embora. Muitos tiveram que dar as suas vidas, ou talvez nem tenha sido por isso, mas como o negócio é pandemia, então vamos dar causa-morte de infecção com vírus, porque muitas vezes não estão tendo tempo nem mesmo de fazer uma análise de como é realmente a causa-morte. Já ouvimos inclusive falar sobre isso. Se olharmos para a pandemia, nós vamos estar colaborando com o pânico. Se olharmos para as notícias ruins, que dificilmente sai notícia boa, nós vamos entrar em pânico. Mas você deve estar pensando assim: mas pastor, essa é a realidade. Eu sei que essa é a realidade. Todos nós estamos vivendo essa realidade. Prova disso é que nós estamos isolados dentro das nossas casas. Mas o meu alvo não é pandemia, o meu alvo é Cristo. De onde você está aí na sua casa, no seu apartamento, o seu alvo não é pandemia, o seu alvo é Cristo. Vai passar. Comecei a nossa programação quando transmitimos pela primeira vez o culto citando o Salmo 91. Vai passar. Mude o foco da sua visão, olhe para Jesus. Não espere de deputados, senadores, de ministros, do presidente que está tentando de toda forma fazer o melhor, junto com seus ministros. Não espere deles, espere de Jesus. A nossa segurança é Jesus. O nosso alvo é Cristo. Independente das ondas, independente dos ventos, independente das mortes, a palavra de Deus é clara em dizer que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. São pestes, são pragas que vêm sobre o mundo. Eu vi uma notícia boa, assisti uma notícia boa que fiquei até contente, dentre as pouquíssimas, mostrando que essa pandemia está fazendo com que a natureza comece a voltar ao seu curso normal.
As águas dos rios estão ficando limpas. Quem conhece Veneza sabe que é impossível você enxergar dentro daqueles canais. Mas mostraram um dos canais de Veneza, as pessoas vendo peixes. Meu querido, minha querida, o que é que o Senhor está querendo falar com a humanidade diante de tudo isso? Você não acha que Deus está querendo falar? Eu creio que sim. Pelo que a palavra nos diz, pelo que a palavra nos mostra, Deus está querendo falar sim. Então olhe para Ele. O seu alvo é Ele. Nós vamos, como cidadãos, fazer todas as coisas que estão pedindo, óbvio, dentro daquilo que é racional e não irracional. Nós vamos fazer. Mas não podemos esquecer que em cima de todas essas coisas estão os olhos de Deus que tudo vê. Eu lembro de uma canção que eu cantava na igreja na minha infância. Não vou cantar, mas vou dizer um pedaço da letra, que diz assim: os olhos de Deus tudo vê, não tens para onde correr, nem lugar para você se esconder, os olhos de Deus tudo vê. Ele está vendo você, Ele está vendo as suas necessidades, Ele está vendo o que você está passando. E se você é fiel a Ele, se você o tem como Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus, Salvador de toda a humanidade, que é aquele que tira o pecado do mundo e que nos dá a vida eterna, se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas mal nenhum chegará até você. Mude o foco da sua visão. Mude o foco da sua visão. Olhe para Jesus. Pedro teve uma lição tremenda de Jesus. Não está escrito, mas eu fico pensando que ali naquela reunião, até que o dia amanhecesse, que eles chegassem em terra firme, talvez Jesus tenha dito para ele: Pedro, você não tem jeito mesmo, né? Você sabia que era eu. Você sabia que eu tenho poder sobre o céu e sobre a terra. Eu tenho poder sobre os oceanos. Você sabia que se eu te disse, vem, você poderia vir. Mas valeu a lição, Pedro. Você aprendeu, Pedro. E você está aprendendo, igreja cristã presbiteriana, e outros irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, já me mandaram mensagem do Paraná, já me mandaram mensagem de São Paulo, em outros lugares estão ouvindo do Goiás. Então a você, mesma forma que Jesus disse para Pedro, Ele está dizendo para você também: passe a olhar mais para mim. Você está muito preocupado. Essas coisas vão passar. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu fico encantado com aquela passagem do Antigo Testamento, quando o povo teimoso peregrinando no deserto, coisa que eles podiam fazer em poucos dias, fizeram em 40 anos, dada a sua teimosia, viam a graça e o poder de Deus sendo manifestado visivelmente, mesmo assim, tinham o coração endurecido, mas houve um período em que muita serpente começou a picar e matar os israelitas, e eles foram a Moisés, contaram o fato, e Moisés disse: faça uma serpente de bronze e coloque no lugar mais alto do acampamento, e peça às pessoas que são picadas pela serpente, olhem para aquela serpente, e quando olhavam eles eram curados. E depois o profeta vem dizendo, presta atenção nisso, essa figura da serpente, o profeta vem dizendo: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado do madeiro, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
Eu diria que esta semana vai ser muito triste para nós, da Igreja Cristã Presbiteriana do Guará. Porque sexta-feira não vamos poder nos reunir naquele culto tradicional onde vem todo o ministério ICP, de todos os lugares, para o grande culto da sexta-feira da Paixão, com batismos, e depois aquele almoço comunitário. Nós não vamos ter, porque não podemos reunir. Também não vamos ter o nosso culto das 6 horas da manhã, o domingo da ressurreição. Não vamos ter também. Vamos ter o nosso culto transmitido à noite, o culto da ressurreição. Isso sirva para a gente também pensar. Você está sentindo falta do templo, da comunhão dos irmãos? Eu estou sentindo falta. Eu não sei se em casa você está sentindo. Me mandaram hoje um vídeo de um pastor entrando na igreja, não sei onde era aquilo, depois da quarentena, mas o pastor entrou dançando e o povo pulava e ele abraçava todo mundo, e o povo se abraçava fazendo aquela festa, porque muito tempo eles não podiam fazer aquilo. Não sei se filmaram inventando aquilo. Mas vai chegar o dia, e esse dia não está longe, onde nós vamos poder voltar ao nosso templo e juntos, com alegria no coração, cultuarmos e bendizermos o nome do Senhor. Mude o foco da sua visão, meu irmão, minha irmã, que esta passagem de Pedro andando por sobre as águas seja um momento de despertar para mim, para você. Precisamos crer mais. Às vezes a nossa fé tem sido muito pequena, muito pequena. Creia que o Senhor está no comando de todas as coisas. O Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude. Continue fazendo o que precisa, mas ao mesmo tempo mude o foco da visão, inclusive dentro da sua casa. Cante louvores, ore ao Senhor, vejam coisas que edificam, vejam programas cristãos. Tem vários programas cristãos em várias emissoras de televisão. Mude, dá ibope para outras coisas e não para aquilo que a gente não precisa ficar ouvindo todos os dias. Que o Senhor te abençoe. O grupo vai cantar novamente quão formoso esse nome é. E depois nós vamos orar, abençoando a vida de vocês. Vamos declarar que nosso Deus tem um nome maravilhoso. O nome de Jesus é maravilhoso. Que Ele venceu a morte. Que Ele é invencível. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais ao que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus, oh, quão maravilhoso é.
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Há poder nesse nome, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Há poder no nome de Jesus. Deus amado, meditamos na Tua palavra que nos encoraja, que nos desafia a olharmos para o Senhor, Autor e Consumador da fé. Meu Deus, nos ajude na nossa falta de fé, nos ajude a crer mais, nos ajude a confiar mais, sabendo que nada vai acontecer sem que o Senhor não tenha conhecimento e permissão para isso. Traga esta paz ao nosso coração, ao coração dos nossos irmãos e irmãs que nos ouvem nesta noite, neste culto. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja esse despertar, que haja esta vontade de querermos deixar de olhar para as coisas que nos cercam, que muitas vezes não nos leva a nada, que nos traz tristeza, que nos traz ira, e que possamos olhar mais para Jesus, que possamos confiar mais, que possamos buscar mais, que possamos ser cada vez mais íntimos do Senhor, ter comunhão, ter intimidade com Ele, e Ele nos dará força, Ele nos dará paz, Ele nos dará tranquilidade, Ele nos dará alegria para transitarmos por estes momentos e dias tão difíceis em que a humanidade está passando. Como oramos hoje durante o dia, Senhor, oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso povo, um povo bom, um povo alegre. Meu Deus, oramos pelas autoridades constituídas, aquelas que realmente podem ser tratadas como autoridades, que estejam fazendo alguma coisa pelo nosso país, pela nossa nação. Dê sabedoria e inteligência a estes homens e a estas mulheres, que eles sejam tementes a Ti, Senhor. O Brasil é um país cristão, o Brasil é um país que teme ao Senhor, pelo menos na sua maioria de milhões de pessoas. Então olha para nós com um olhar de graça, um olhar de misericórdia, e todos os instrumentos e agentes de Satanás que reinam neste mundo para trazer discórdia no nosso país, para trazer discórdia, para trazer desconfiança, para trazer intranquilidade, sejam desmascarados, caiam por terra e prevaleça a Tua vontade e o Teu querer na vida de todas essas pessoas, na vida da nossa nação, na vida do Teu povo, na vida dos nossos governantes. Todos aqueles que governam ou tentam fazer leis por interesse próprio, por vontade própria, jogue por terra, porque o Senhor é que pode todas as coisas. É o Senhor que está no controle, com soprar ou simplesmente do Senhor tirar a Tua mão sobre o mundo está perdido. Então sobrevivemos ainda porque é pela Tua graça, é pela Tua bondade, é pela Tua misericórdia. Ajude esses homens e mulheres que estão à frente das decisões nacionais a temerem a Deus, a crerem no Senhor, a buscarem o Senhor, sabendo que deles mesmos eles são incapazes e são insuficientes para qualquer coisa, porque toda suficiência e toda sabedoria vem de Deus Todo-Poderoso. Então nos ajude, Deus, salve o nosso país, salve a nossa nação, liberta o Teu povo, liberta o Teu povo. Estamos pedindo pelo Brasil, porque é a nossa terra, é a nossa pátria, que amamos, aonde nascemos, aonde fomos criados, aonde estamos vivendo. Nós amamos esta pátria, queremos o melhor para ela. Por isso nós clamamos pela interferência do Senhor na vida do Brasil, na vida da nossa nação, na vida dos dirigentes, na vida daqueles que se sentem poderosos. Deus amado, no nome de Jesus, prepara a Tua igreja, porque nós cremos que isso vai passar, mas pela Tua palavra, sinais que antecedem a Tua vinda, vão acontecer ainda outras coisas talvez piores, porque a Bíblia diz que virão terremotos, virão
catástrofes, pestes, epidemias, e nem sempre nós estamos preparados para isso, ou temos outros projetos que quando chega a essa situação, nós não temos nem mesmo condição financeira para acudir. Então, meu Deus, em nome de Jesus, prepara o teu povo que vai subir contigo, porque a tua palavra diz que num piscar de olhos, o Senhor busca a igreja, e nós não queremos passar pelo momento da tribulação, queremos estar contigo, mas para isso nos prepara, para isso nos dê consciência, nos dê fé, nos dê discernimento, nos dê convicção para vivermos a nossa vida cristã autêntica, com sabedoria, crendo na tua palavra, não guiando por vistas, não guiando por situações, mas guiando por Jesus. Nós cremos que o Senhor é que está dizendo para cada um de nós: venha, eu estou aqui, eu estou com você, eu vou passar com você neste vale, eu vou caminhar contigo, não temas, porque eu sou contigo. Então, igreja de Jesus, não temas, porque o Senhor é conosco, e nenhuma força do mal, nenhuma força do mundo, nenhuma força externa poderá contrapor a vontade do Senhor, porque ali na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, ele tomou o domínio e o poder de todas as coisas. Ali na cruz, Satanás foi derrotado. Por mais que ele intente contra o povo, como neste mundo que jaz no maligno, conforme a tua palavra, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, serão fiéis e passarão por tudo isso, e ainda assim poderão gozar da vida eterna em Cristo Jesus. Ajude o teu povo, que tenha confiança, devolva alegria, devolva tranquilidade, devolva paz, devolva a vontade de viver, tira todo espírito de morte, e que traga vitória, de querer viver para o louvor da glória do Senhor. O nosso dia vai chegar, mas esse dia depende tão somente do Senhor e não de nós. Ele é que sabe que pensamentos tenho a nosso respeito. Então viva com alegria na presença do Senhor, viva com ações de graça na presença do Senhor, glorifique ao Senhor por mais um dia que Ele está dando a você, por mais uma semana, para o louvor da glória do Senhor. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã, alegra o teu coração, olhe para Jesus, olhe só para Jesus. Ninguém deste mundo, fora Jesus, vai poder trazer nenhuma segurança. Ela é efêmera, ela é passageira, essa segurança terrena. Somente Jesus pode nos dar a verdadeira segurança e a verdadeira paz. Eu abençoo o meu povo, abençoo a nossa igreja, abençoo todos que nos ouvem nesta hora, com a paz de Deus, com a paz de Cristo que excede a toda compreensão, a todo entendimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A equipe pode ficar aqui. Nós estamos terminando o nosso culto e queremos dar algumas informações. Como nós não vamos poder reunir ainda esse mês, domingo, próximo domingo, domingo da ressurreição, na transmissão do nosso culto às 18h30, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E que jeito nós vamos fazer isso? Você vai preparar na sua casa, no momento do culto, você vai participar do culto e já esteja preparado quando começar o culto. Você vai preparar um pedaço de pão, um cálice, um suco. E aqui no templo nós vamos fazer a mesma coisa. No momento certo da consagração dos elementos da ceia, nós vamos consagrar. E em casa você vai fazer a mesma coisa junto com o pastor. O pastor e a equipe que está trabalhando aqui no som, na música, vão participar da ceia.
E mesmo não estando reunidos aqui, mas vamos ter esta comunhão nesse momento, todos nós participando juntos da ceia do Senhor, celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. No domingo da ressurreição, nós vamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Então você prepara em casa, junto com a sua família, o pão, o cálice. E no momento certo nós vamos cear juntos. Nós aqui no templo e você na sua casa onde você estiver. Então domingo teremos a celebração da Santa Ceia no culto da ressurreição. Nós temos feito o apelo aos irmãos e irmãs que sejam fiéis nas suas contribuições. Temos passado nos grupos da igreja número de contas. Ainda não temos essa tecnologia aqui, enquanto o pastor está falando, está aparecendo aí na tela as coisas, ainda não chegamos nesse nível, mas vamos chegar. Mas eu quero primeiro agradecer aos irmãos e irmãs que atenderam ao apelo do pastor. E essa semana que passou nós pudemos saldar quase todos os nossos compromissos. E vamos ter condição nessa semana de saldar os compromissos que ainda restam. Então, muito obrigado você, meu irmão, minha irmã, irmãos que pediram para ir nas casas buscar o dízimo, transferência bancária. Ajudou muito durante a semana nos nossos compromissos. Continue assim. Estamos começando um novo mês. Precisamos de você, da sua fidelidade, nos seus dízimos e ofertas, ou depositando, ou trazendo aqui para deixar na secretaria da igreja, que funciona das 14 às 17 horas todos os dias, ou então pedindo à secretária ou ao pastor que providencie alguns dos oficiais da igreja para buscar na sua residência. Então que Deus abençoe você ricamente. Queremos também dizer que se você precisar falar com o pastor, como eu disse, eu tenho ligado para as pessoas, tenho conversado, tenho dado prioridade principalmente para os idosos, aqueles que estão enfermos, mas a minha intenção, como a quarentena vai durar mais agora, é continuar ligando mais. Mas se você precisa do pastor, o pastor está à sua disposição, a qualquer momento, ou por telefone, ou para te atender numa emergência. O pastor está à disposição da igreja para isso. Que você possa, meu irmão, minha irmã, ter uma semana ricamente abençoada na paz do Senhor. Fale coisas boas, assista coisas boas, coisas alegres, coisas que edificam. Busque informações na fonte certa para que você não fique desatualizado do que está acontecendo. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. E agora, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê a bênção, que Ele nos dê a graça e a paz, hoje e para sempre. E o povo de Deus diga amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
mandaram mensagem agora que estão